Esta é a estrada que leva a Gary, Indiana. Ou pelo menos costumava levar. Um tempo atrás, a cidade vizinha chamada Remo estava recapeando essa estrada e decidiu que era melhor adicionar uma barreira no final dela, para que não levasse mais a Gary. Quanto menos conexões, melhor era o pensamento. Quando você entra em Gary, parece um mundo totalmente diferente. É vazio, tranquilo, com casas e terrenos cobertos de mato. É como se fosse uma cidade abandonada, apesar de estar em uma das maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Gary já foi uma próspera cidade industrial, e seus antigos dias de glória são aparentes em sua arquitetura, que é impressionante, embora em ruínas. Esse declínio acentuado nas fortunas levou o Business Insider a rotular Gary como a cidade mais miserável nos Estados Unidos em 2019. Eles basearam sua classificação em estatísticas como taxas de desemprego e pobreza. O Business Insider é apenas uma das muitas publicações que criticam a cidade. A revista Time chamou Gary de o próprio modelo de decadência urbana. Já na década de 1950, Gary foi descrita como cheia de pecado, crime e imoralidade. Essa imoralidade estava envolvida em uma nuvem negra de fumaça das siderúrgicas. Em 1994, Gary foi apelidada de capital dos assassinatos nos Estados Unidos, pois tinha a maior taxa de assassinatos per capita em comparação com qualquer cidade do país. Hoje, ela nem sequer está entre os 10 lugares mais perigosos de Indiana, muito menos dos Estados Unidos. A cidade parece vazia, pois sua população caiu de 178 mil em 1960 para apenas 69 mil nos dias de hoje. A história de Gary é muito parecida com a de outras cidades do chamado Cinturão de Ferrugem nos Estados Unidos, mas sua queda foi maior. Mas eu sou otimista e tenho uma pergunta. Haverá uma virada reservada para Gary? No vídeo de hoje, irei falar sobre a história de Gary e seu futuro. Se você dirigir por Gary, ainda no estado de Indiana, não pode perder a Gary Works. Ela foi a maior siderúrgica do mundo por muitos anos e ainda é a maior da América do Norte. A cidade de Gary, talvez conhecida como a Cidade do Aço, teve sua fortuna intimamente ligada à indústria siderúrgica. Na verdade, o nome da cidade vem de Albert Gary, o presidente e fundador da US Steel. Sua localização no extremo sul do Lago Michigan não é coincidência, já que possui minas de ferro em toda a região. Essa área podia receber carregamentos de minério por navios dos Grandes Lagos ou por ferrovias. Além disso, a refinaria de petróleo nas proximidades da cidade também provou ser um modelo para o crescimento industrial. Assim, a cidade de Gary foi fundada em 1906 e as usinas siderúrgicas realizaram seu primeiro negócio em 1909. O US Steel, como se percebeu, precisava construir uma cidade para seus trabalhadores, pois era muito longe de Chicago para o deslocamento diário, especialmente antes da era das rodovias. Eles precisavam construir uma cidade da empresa. Atualmente, Gary é a maior cidade da empresa nos Estados Unidos. E muitas dessas cidades empresariais do passado foram construídas com uma grande dose de paternalismo. Os fundadores das empresas desejavam criar cidades para garantir que seus moradores fossem trabalhadores morais, honestos e cuidadosos. Isso geralmente significava que a empresa era proprietária das casas em que os trabalhadores moravam e das lojas onde faziam suas compras. Isso era ótimo para a empresa, mas não era tão bom para os trabalhadores. Um exemplo famoso fica próximo a Puma, Illinois. Lá, sediava-se a empresa que construía vagões de luxo para trens. Era uma vila de boa aparência, e Jorge Puma esperava que pudesse ser um modelo para o planejamento urbano. No entanto, quando a fábrica teve que reduzir as horas de trabalho devido à menor demanda pelos vagões, eles não diminuíram os aluguéis nem baixaram os preços nas lojas da empresa. Então, os trabalhadores se revoltaram na Puma Street, tornando-se um dos eventos que moldaram a política trabalhista nacional nos Estados Unidos durante um período de profunda depressão econômica. A Suprema Corte decidiu então que a empresa deveria separar sua propriedade da cidade e a cidade foi anexada a Chicago. Tudo isso aconteceu em 1894, apenas 12 anos antes da fundação de Gary. Ao fundar Gary, ele queria evitar o mesmo resultado, então foi planejada como uma comunidade onde os trabalhadores seriam donos de suas próprias casas e geririam seu próprio governo municipal completamente separado. A falta de uma visão paternalista provavelmente foi sábia, mas levou a um desenho urbano bastante frágil.
A Quinta Avenida e a Broadway eram as duas principais vias, com a Broadway levando diretamente à estação Union e à usina siderúrgica. O resto da cidade foi dividido em uma malha com 40 quadras por quarteirão, conectadas por ruas bastante largas, de 24 a 30 metros. Vale ressaltar que a produção nas usinas realmente aumentou nas décadas de 80 e 90, e elas estavam produzindo muito aço. No entanto, a automação tornou a maioria dos empregos obsoletos na década de 1990. Apenas cerca de 6.000 pessoas trabalhavam nas siderúrgicas. O que acontece quando uma cidade depende massivamente do seu principal empregador e a empresa vai mal? A população de Gary despencou. Em 1990, apenas 116.000 pessoas viviam na cidade. A queda livre da população continua até os dias atuais. O censo mais recente, de 2020, mostra que Gary tem apenas 69.000 habitantes. Em 60 anos, ela perdeu mais de 100.000 habitantes. Hoje, apenas cerca de 3.000 pessoas trabalham na fábrica. As cidades não são projetadas para perder população, especialmente não tão rapidamente. À medida que as cidades crescem, elas adicionam infraestrutura, como esgotos, rede de energia, escolas, bibliotecas e estradas. O dinheiro dos impostos serve para financiar esses serviços. Quando a maioria das pessoas sai, a infraestrutura ainda fica lá e custa dinheiro para manter e operar. Sem receitas fiscais, esses serviços podem cair em desuso. E isso é o que está acontecendo em Gary. Uma cidade projetada para 170.000 pessoas agora tem apenas 70.000 que não podem arcar com os custos. Como resultado, a cidade está usando o pouco dinheiro que possui para demolir prédios, principalmente suas escolas públicas, que estão vazias. É mais barato demolir do que mantê-las vazias. Hoje, só resta uma escola pública, enquanto antigamente havia meia dúzia. Muitas das igrejas de Gary também estão vazias e caindo aos pedaços. Não há pessoas suficientes para encher os bancos. Será possível tirar Gary desse buraco? Bem, no papel, Gary tem alguns atributos realmente positivos. Ainda está perto da cidade de Chicago, e é possível pegar um trem urbano que leva até a estação Millennium. Além disso, a cidade é única, pois seus limites se sobrepõem a um parque nacional, o Parque Nacional Indiana Dunes. Gary também possui um time de beisebol da Divisão Leste. O estádio ainda pode atrair uma multidão em dias de jogos. Miners Beach, uma região mais rica e branca de Gary, ainda tem algum movimento, e o aluguel é extremamente acessível lá. A cidade vem fazendo esforços para se reerguer. Está tentando promover o aeroporto como uma opção para um terceiro aeroporto de Chicago. O aeroporto O'Hare e o aeroporto Midway estão operando em capacidade máxima, e há uma oposição local significativa à expansão deles. O estado de Indiana quer construir um aeroporto no estado, mas o aeroporto de Gary poderia ser facilmente atualizado para lidar com volumes significativos de passageiros. Se isso acontecer, dará a Gary outro motor econômico além do aço. No entanto, as escolas e a infraestrutura continuam sendo uma grande preocupação. Gary fechou tantas escolas em seus bairros e as famílias podem não querer se mudar para lá. A maior barreira, no entanto, pode ser simplesmente o passado. Na década de 1990, Gary estava cheia de atividades e violência de gangues. Embora tenha melhorado hoje, uma geração inteira associa Gary a essa reputação. Se você dirigir por Gary e olhar para os terrenos cobertos de vegetação e suas ruas vazias, verá uma história incrível. Gary já foi próspera, mas hoje enfrenta problemas maiores do que qualquer cidade do seu tamanho e tem enfrentado desde que foi fundada em 1906. No entanto, a beleza ainda está lá, e espero que os dias de crescimento em Gary retornem em breve.